Bem-vindos ao terceiro episódio do Painel Elétrico. Hoje estamos aqui com dois convidados, Igor e Ana Laura. Eles trabalham no escritório comigo. E hoje a gente vai trazer um tema mais leve do que dos outros, prometo. Vamos falar sobre as demandas jurídicas do setor elétrico. Então, como que é, né, a relação aqui com o advogado, quais são as demandas, como que é feito esse trabalho. E vou começar aqui puxando com a doutora Ana Laura, que pode se apresentar. Meu nome é Ana Laura, eu trabalho no escritório com a Raquel já tem 6 anos, comecei lá como estagiária, estava no 4º período da faculdade, caí de paraquedas, não era o que eu imaginava, mas acabei me apaixonando, acho que talvez vendo a Raquel atuando ali e com um brilhinho nos olhos, acho que ela também contagiou ali e acabei que segui na área e hoje sigo com o coração bem cheio, assim. Eu trabalho ali no escritório, minhas demandas são mais da parte societária e contratual. É o que eu mais gosto de fazer. Estruturação jurídica, contratos, até essa questão de uma demanda jurídica ali de... Tem a parte regulatória, mas também uma orientação societária, contratual, porque a gente sabe que o escopo ali, ele acaba que ele engloba muita coisa. Multidisciplinar, né? Desenhar, né, os modelos de negócio, como que vão ser as relações. Isso, a estruturação societária e desenhar mesmo ali o que é o ideal para o cliente, porque, querendo ou não, trabalhar na área de energia é muito amplo. Podemos ter ali uma empresa de investidores, alguém que vai trabalhar com a parte de compensação de energia ali, OIM, enfim. Realmente é multidisciplinar e a minha parte ali, ela está voltada mais... Todo mundo aqui faz um pouquinho de tudo, mas está mais voltada pro contratual e societário. Inclusive, eu faço uma pós-graduação em Direito de Empresa, porque realmente é onde o meu... É o que brilha. Isso mesmo. Tá certo. Igor? Eu acho que a minha trajetória no setor elétrico é bem similar da Ana, né? A gente começou praticamente junto no escritório, né? Também fui buscado pela Raquel para o setor, né? A Raquel, acho que trabalho tem 13 anos, Raquel. Já são 15 para 16. 15 para 16 anos no setor, né? Aí trouxe a gente. Então, assim como a Ana, a gente trabalha um pouquinho em tudo, né? A gente não tem como trabalhar no setor elétrico não ter uma noção muito forte de regulatório. Então, acho que sempre foi assim, o primeiro estudo de todos aqui foi o regulatório de energia, né? Mas cada um foi puxando para um lado e eu fiquei mais no contencioso. Eu estou tratando mais dos processos judiciais do escritório e que também não é fácil, né? Mas que demanda sempre um contato com o societário, com o regulatório e com o processo civil. Sim. E colocando, né, se a gente fosse pegar um projeto do zero e fazer toda a jornada, acho que a gente realmente começa ali da parte contratual e da parte societária. Então, vamos fazer esse caminho que eu acho que fica de uma forma mais didática, mais fácil, né, de entender. Então, sempre quando ou um investidor querendo entrar na área, querendo investir na área de energia, ou, né, um empreendedor que hoje atua como integrador, que faz instalação, ele quer mudar de área, ele quer diversificar isso, ele quer ir para a parte de gestão, fazer essa gestão de crédito. Ou que seja o consumidor, que muitas vezes aparece também, né, com algumas demandas específicas. Então, da parte ali do investidor que vai montar a usina, a gente tem uma estrutura societária por trás, né? E muitas vezes vem a questão de uma pluralidade de investidores, considerando que é um empreendimento de capital intensivo. Então, acho que nos últimos anos, a maior demanda do investimento foi até essas usinas de investimento, né? Nós trabalhamos em alguns modelos de negócios, que foi o box solar, né, que a gente desenhou ali, que era uma usina de mini geração, dividida em pedacinhos. Foi um modelo muito interessante que a gente trabalhou. Que eles buscavam até dar a sensação para o investidor de que ele tinha a sua cercadinho, própria ali. Era bem desenhado fisicamente, né? Tinha essa separação. E tem outros investidores que é uma separação só societária, né? Que na prática é uma usina inteira e cada um tem uma cota. Que acaba que, assim, dos pontos que a gente vê muito no escritório de uma conversa preliminar
e que a gente sempre fala é, qual que é a intenção do investidor? Ele quer participar efetivamente? Ele quer participar da gestão? Ele quer ter acesso ali à CEMIG ou à distribuidora, né, da região? Ele quer realmente participar do operacional? Ele quer ser sócio, Ele né? quer ser sócio. Porque a gente sabe que tem essa diferença. Porque tem investidor, não, que quer investir... E quer o retorno que é o financeiro. retorno financeiro. E aí entra até naquela questão de esclarecer ali o retorno financeiro, que a gente já até conversou anteriormente, de deixar claro como que funciona esse retorno, que tem várias condicionantes. E isso tudo é muito importante estar no arranjo contratual e societário. Porque a partir do momento que a gente coloca ali um investidor que ele não quer participar do operacional, a gente tem que deixar claro quais são as condicionantes, as variantes ali. As premissas, né, que chegaram naquela rentabilidade que está sendo apresentada, né? Não só isso, né? Até colocar ali, para uma segurança de todos ali, uma questão de riscos que a gente vê no setor, tanto de atraso de obras, para... Assim, até recentemente um cliente entrou em contato falando dessa insatisfação de investidor por causa de ausência de retorno, de quando que vão ser finalizadas as obras, porque a gente sabe que começa com prazo, passa para outro e vai para outro. E vai de 2 em 2 meses. E às vezes vai de ano em ano. Mas, enfim, deixar isso tudo bem claro e muito amarrado, porque, assim, a conversa, ela é maravilhosa. A gente ter a boa-fé, a gente ter uma negociação, ela é extremamente importante. O diálogo mesmo, assim, ele é muito importante. Mas é o documento que te resguarda. Seja você a pessoa que está... o desenvolvedor, né, a cabeça pensante ali, que teve a iniciativa, que teve a ideia, ou quem está investindo. Então, ambos os lados, o equilíbrio contratual ali de resguardar o sócio que está entrando, o desenvolvedor, é muito importante porque a gente sabe que temos intercorrências no caminho em qualquer negócio que a gente faz, principalmente no nosso setor. Sim, e tem uma questão que são as mudanças regulatórias, né? Porque é um setor que ele é regulado, é um setor que ele é extremamente regulado e não necessariamente bem regulado, né? Ele é muito regulado, mas com algumas lacunas que às vezes dificultam as coisas. E assim, o que com que a muitas gente... mudanças operacionais também, né? Sim, e é um setor dinâmico, né? Então, vamos colocar que desde quando eu comecei a trabalhar com isso, geração distribuída, já passei por não sei quantos marcos, né? Regulatórios, legais, e vem uma lei e um ano depois vem uma resolução que até alterou alguns entendimentos que a gente tinha da própria lei, né? Então, um exemplo pequeno, a questão da contagem da suspensão do prazo, né, para enquadrar ali como GD1, GD2, a questão do B-optante, vem uma lei que fala uma coisa, vem uma resolução que fala outra. Então, não é fácil. Então, imagina a insegurança para alguém que fez o investimento como B-optante, porque tinha uma lei e vem uma resolução normativa e contraria isso, né, desrespeitando a hierarquia. Mas eu falei que ia falar de coisa boa hoje. E também tem um lado do investidor que não quer entrar no operacional, né? Assim... É muito difícil você explicar para uma pessoa que não está dentro do setor o porquê que as coisas não são exatamente como deveriam ser. Porque todo mundo, quando quer fazer um investimento, além de querer uma certa garantia, normalmente, às vezes, ele tem até um pouco de conhecimento em investimentos que são mais no nosso dia a dia, assim. Financeiros mesmo, né? Por mais que a energia esteja muito inserida, a gente utilize muito dela, acaba que o entendimento mesmo não é tão fácil, né? E, assim, o contato com a distribuidora, eu acho que pouquíssimas pessoas que não estão no setor sabem a dificuldade que é entrar em contato com a distribuidora para a gente ter alguns retornos que, teoricamente, são obrigação, assim, né? Você tá ali fazendo uma usina, você depende da distribuidora, mas, infelizmente, não é assim que funciona. E tem uma resolução que obriga, que determina isso. Porque, muitas vezes, a gente busca, até no nosso trabalho mesmo, né? Esse contato com os agentes de relacionamento, com e-mail, buscando informações, e a gente, muitas vezes... somos recebidos, ou muitas vezes nos colocamos nessa posição, como se a gente estivesse buscando um favor ou uma gentileza, e não é. É uma obrigação regulatória, né? E às vezes você falou sobre isso, às vezes eu me pego até relendo meus e-mails, falando assim, e penso, não precisava ter sido tão... custoso. Gentil.
Custoso também, mas assim, às vezes eu peço encarecidamente num e-mail 5 vezes. Mas eu acho que essa é a nossa forma de colocar ênfase, né? Porque a gente também não pode falar tudo que a gente sente, né? Então, às vezes, a gente fala, ó, vamos ser extremamente educado e reforçar, porque eu acho que para tentar, de alguma forma, sensibilizar quem está ali do outro lado. Mas o que a gente vê na prática é, né? Vamos recorrer a um supervisor, vamos recorrer a uma ouvidoria ou até mesmo a ANEEL. Que são as formas que a gente tem tido êxito em conseguir informações de distribuidora. E é um ponto difícil também, porque às vezes a gente até tem bons atendentes ali, bons agentes, que o excesso de demanda, porque assim, é complicado também colocar não sei quantas usinas na mão de 15 agentes de relacionamento. Sendo que tem 50% das obras paradas. A gente também entende essa posição, mas a gente dentro do nosso direito e advogando pelo nosso cliente, a gente se sujeita ali a insistir inúmeras vezes, que é uma posição completamente desagradável. Acho que ninguém gosta de ficar insistindo, pedindo por favor para ter um mínimo de uma resposta, né? Mas que acaba sendo extremamente necessário. Aí a gente busca agendamentos de reuniões recorrentes, que facilita um pouco. Facilita bastante quando acontece. Quando? E pra gente ter uma saída. É isso mesmo. Então, a gente tem essa parte de estruturação, né? Que é muito importante. E, assim, eu acho que é o momento mais importante para estruturar ali do lado do investidor, né? Não só na questão societária, de entender os riscos, né? Que nem a gente falou no episódio passado da questão da due diligence e tudo que a gente faz. E a gente identifica vários riscos, né? Ali. Mas quando chega na fase do gestor, que aí é uma coisa que todo mundo brinca, né? Que a gente fala todos os dias sobre diferença em consórcio e associação. Eu já vou descartar aqui cooperativa, porque acho que não faz sentido hoje trabalhar com a cooperativa. Mas desde que a 14.300 foi promulgada, eu acho que a gente teve uma revolução aí, né? Em relação aos consórcios, porque antes disso, era uma dificuldade muito grande que a gente enfrentava com a junta comercial, né, Aninha? Assim, no início era, acho que assim, inexplicável o que aconteceu no início do setor para a gente poder realmente conseguir fazer um consórcio, uma associação para a geração distribuída, porque realmente é algo que a gente sabe que é difícil de entender, é uma lei nova, tem uma resolução que mudou tudo, que é nova, e você chegar e explicar isso para um analista da junta comercial que tem ali um padrão de análise, não é fácil. Ainda enfrenta dificuldades, assim, agora que eu estou um pouco mais à frente dessa parte societária, temos desafios sempre, mas hoje eu vejo mais abertura de conversar, porque como é algo que já está mais pacificado, já está mais comum, eu vejo que os analistas, eles dão mais oportunidades a gente conversar para eles tentarem entender, por mais que não concorde. Igual a gente teve um caso em Rondônia, que a gente teve uma certa dificuldade ali de fazer um consórcio, justamente por essa divergência de entendimentos ali de Constituição, porque é atípico, não adianta, não tem como. Mas a responsável se disponibilizou para fazer reuniões comigo. E aí eu expliquei para ela o ponto e a gente, em um consenso ali, chegou numa adequação, né? que fosse aceito. E isso assim, para mim é um dos maiores passos da minha carreira. Hoje em dia ver que o pessoal aceitou o modelo societário e essa abertura mesmo para ter um contato. Por mais que seja difícil, hoje em dia, o contato com juntas comerciais em relação ao contato humano, né? Assim, de ter uma reunião, uma ligação, querendo ou não, a gente tem um pouco mais de espaço para debater alguns pontos e explicar mesmo, porque é muito diferente e acredito eu que não é todo mundo que vai pegar para ler e entender como é que funciona essa operação, e às vezes não tem nem tanta obrigação de fazer isso. E é interessante que essa foi mais ou menos a forma que isso foi criado aqui em Minas, né? Quando começou aqui, eu lembro que assim, a gente precisou bastante conversar, buscar diretores, né, pessoas que estavam num cargo superior, agendar reuniões e explicar, olha, isso aqui não é a gente não está criando nada aqui, não, tem uma lei que está determinando a existência desse consórcio, né, e agora a gente vê que isso, como acelerou muito em Minas, aqui está mais pacificado, só quando a gente vai para outros estados que não tem, né, essa cultura da geração distribuída ainda muito forte, você enfrenta, você bate nesse entrave ainda. Só para trazer de uma forma mais
leiga e mais didática para quem que não é jurista, né? Que às vezes pode não entender. Porque o consórcio, o que é um consórcio? É reunião de sociedades para executar um determinado empreendimento. Então, um exemplo muito fácil que a gente tem é esses consórcios de empreiteira, né? Que junta várias empresas de engenharia, onde cada uma executa uma parte, mas consegue fazer o empreendimento. E isso é muito usado com empreendimentos de infraestrutura que depende de uma estrutura muito robusta para fazer isso. E quando a 687, né, trouxe a possibilidade de fazer esse compartilhamento de energia através de consórcio, também ela trouxe uma solução e um problema junto. Porque como que eu vou organizar isso com figuras tão distintas? Porque muitas vezes eu tenho o investidor que está ali executando o empreendimento, né, que seria o consorciado, mas ele não vai usar a energia. Como que eu vou colocar quem está ali somente como consumidor para participar disso? E aí, para a gente fazer isso dentro da junta comercial, a gente precisava fazer uma alteração, colocar todo mundo como consorciado, como se fosse uma sociedade única, né? Não uma sociedade, né? Mas todo mundo ali dentro de um quadro de sócios. E somente poderia incluir pessoa jurídica, né? Porque no QSA só caberia pessoa jurídica. E nem todas, né? Era só sociedade, sociedade limitada e sociedade anônima. E não pode MEI, não pode condomínio, não pode isso. E ficaria um modelo de negócio bem limitado. Então, quando veio a 14.300 falando do consórcio de consumidores de energia elétrica, isso abriu um horizonte enorme. Porque, primeiro, ele colocou que reunião de pessoas físicas e jurídicas. Então, já eliminou uma discussão. Já facilitou muito, que agora a gente consegue colocar todo mundo ali para receber energia. E agora a gente consegue trazer essa diferença, né, de quem é o dono do consórcio e quem são os consumidores que estão ali para receber esse crédito de energia. Até no procedimento de inclusão, hoje ser separado através de livro, seja de uma forma simplificada, auxilia muito também. E até para o próprio consumidor ficar tranquilo, porque antes, se fosse uma pessoa jurídica, você falando que ela estava no QSA de um consórcio, tinha empresa que não aprovava a alteração. Sim. Então, assim... Vai ser só de um monte de gente que não conhece. Eu, hein? Pois é, para ter desconto de energia. Exato. Mas hoje o cenário nessa parte societária, ele é muito positivo, assim, eu que acompanhei essa mudança, a gente que estava, né, à frente disso, eu vejo que foi um passo gigantesco. Pode ser complexo para quem entra hoje, né? Mas para quem entrou lá atrás, nossa, tá bem tranquilo. É o que eu falo com a estagiária do escritório, né? Que você tá pegando um mar de rosas. Pode ir tranquilo que você vai dar conta, porque os perrengues que a gente já passou realmente não é brincadeira, não. E você querer trabalhar e não conseguir, gente, é a pior sensação. É angustiante, né? Mas assim, hoje essa parte tá bem fluida, acaba que vejo que tá bem pacificado o entendimento. Aí a gente entra também na questão societária ali da parte do investimento, de SPE, que a gente vê um primeiro contato, que tem muita dúvida, né, de cliente, qual que é o modelo que ele vai seguir, como que vai ser a estrutura e enquadramento, enfim. Sigo com uma SA, sigo com uma limitada, tem que ser SPE, muita gente fala de SPC e SCP, e aí acaba que a gente vê que tem muita dúvida em relação a isso, e ter a oportunidade de desenhar o arranjo para o cliente é muito interessante, porque assim, você ter algumas oportunidades ali de fazer algumas mudanças que você até viu de outras oportunidades, é muito bacana. Assim. E saber desenhar isso de forma diferente, né? Esse aqui é um modelo que às vezes serve para esse, mas às vezes não serve para aquele. Ou serve para ele com porque pequena não ajuda. existe receita de bolo. A coisa que a gente mais escuta, Raquel, falar. Não tem receita de bolo. Então, o que valeu pro coleguinha não necessariamente vai valer para você. Isso. Então, assim, qual que é o seu contexto, né? Porque muitas vezes, em uma reunião preliminar, o cliente me pergunta... mas quanto que eu vou pagar de imposto? Depende de várias premissas. Qual que é o seu contexto, né? Em qual mundo você está inserido? Então, assim, essa análise, eu acho que é uma análise que tem que ser feita com muita responsabilidade. Eu vejo muitas pessoas
usando mecanismos simples, contas, né, a gente fala, né, conta de padeiro, contas simplificadas ali para chegar numa rentabilidade e tudo, mas eu sou ainda um pouco mais conservadora e eu acho que muitas vezes essa análise, esse estudo, ele deve ser mais profundo, né, principalmente quando a gente está falando de rentabilidade. Então, assim... E talvez envolver até mais setores, né? Isso. Às vezes a gente pega dúvida de cliente, que a gente fica até numa situação um pouco complicada ali. Porque dúvida pelo WhatsApp, não agenda uma reunião, só quer tirar uma dúvida que é uma resposta ali concreta e certa de imediato. E aí envolve N questões. Cenários, N né? cenários. E envolve também outras partes, igual a contabilidade. Existem vários cenários que a gente pode colocar e vai depender muito do que a sua contabilidade quer para você. Porque é muito fácil a gente chegar e falar que o modelo tributário X é interessante, Y funciona bem, só que na hora que a gente pegar ali a estrutura contábil, ela não está condizente com o que a gente falou. Então, um dos pontos que a gente também sempre faz é disponibilizar... Com o contador. É disponibilizar uma reunião com o contador para a gente realmente desenhar o melhor para o cliente ali, porque... não tem receita de bolo. E pegar e perguntar, eu infelizmente gostaria de chegar e responder, é isso. Mas não é isso, porque não pode ser seria um trabalho várias completo. coisas. Não seria, né? E às vezes, assim, a pessoa tá lá, ela coloca toda a situação tributária dela, a gente consegue mapear ali o melhor para ele. Aí ele tem um sócio, que a realidade do sócio é completamente diferente. Tá enquadrado em alguma coisa. Aí muda a realidade, enfim, né? Às vezes a empresa também tem outras atividades que vão trazer esse impacto e até, né, considerando aí essa reforma tributária, tudo tem que ser analisado a cada caso, né? Porque vai entrar a questão de operação, de crédito, né, de imposto, como que isso vai ser feito, o que vale para um, nem sempre vale para o outro. E ainda temos algumas lacunas, ainda temos algumas incertezas. Muitas. Pra gente garantir que vai ser assim, né? Então... E quando a gente passa, né, por essa questão do investidor, da questão da gestão, essa parte de estruturação, outra demanda, né, que aparece bastante são os processos administrativos, né? E eu acho que um dos primeiros processos administrativos que a gente pegou foi uma questão da variação da tensão. E depois veio a questão da GD2, que cresceu muito. E essa questão da variação de tensão acabou que virou um processo judicial, né? E recentemente a gente teve uma decisão favorável. Sim, em primeira instância, com relação a isso. É uma questão, assim, que é legal você colocar isso, que assim, né, a gente teve assim, marcos de problemas regulatórios, né? A gente teve esse problema de tensão, depois a gente passou para a GD2, eu acho que hoje seria o atraso de obras. A bola da vez hoje seria atraso de obras, né? Mas essa variação de tensão é algo assim, simples, né? Um fornecimento que deveria existir naquela unidade geradora, ele não é o adequado, e isso impede a geração, ou total ou parcial de uma usina, né? E isso deixa um proprietário dessa usina sem gerar e muitas vezes impacta, a maioria das vezes, o retorno dele, às vezes compromete um aluguel que tem cláusula de desempenho, né? Então, a gente já reclamou bastante na ANEEL. A ANEEL provocou a CEMIG fez uma análise da tensão, constatou que lá estava discrepante, né, que não atingia os limites mínimos de qualidade. E o problema é que a resolução 1000 ela não estabelece uma compensação, uma indenização financeira. Ela estabelece uma compensação que ela é incipiente, né? Então, ela não cobre os prejuízos. E, obviamente, a distribuidora não vai fazer isso de bom grado. Se a resolução não manda, se a ANEEL não tem o poder de fazer com que ela pague, por que ela pagaria? Então, só resta recorrer ao judiciário. E assim, por mais que tenha esses marcos, né, de... problemas, né? Os problemas andam. Isso. A gente ainda vê que, por mais que tenha o boom, eles ainda continuam aparecendo nos intervalos, né? Porque você tá falando de variação de tensão, aí já lembrei de um cliente agora que tá com falha também de interrupção. E aí, a gerar assim, a usina já tá conectada, só que tá tendo uma interrupção e isso causa um impacto pro cliente. Às vezes ele já tá até estabelecido ali, tá funcionando, rodando super bem, e de repente vai ver, tá com para de gerar energia. E fica com quedas contínuas, né? Então, assim, impacta na geração e ainda tem o risco de queimar os equipamentos, isso que eu ia falar agora. Né? Que acontece tem o risco de queimar também. os equipamentos. Exato. E essa questão da variação de tensão, a gente teve clientes que ficaram, assim, sem produzir
eu acho que assim, ele ficou produzindo 40% da geração. É porque assim, 50%, na verdade, depende, a gente pegou, na verdade, foi um grupo de investidores, né? Cada um tinha sua usina e todos eles eram todos numa mesma região e todos tiveram o mesmo problema. Então, assim, alguns duraram, assim, 5 meses, outros esse problema durou 3, alguns conseguiram gerar de forma parcial, outros ficaram 3, 5 meses sem gerar nada. Então, assim, é casuístico, né? E para complementar essa questão de processo administrativo, que a gente fala muito da parte do investidor aí também, eu até lembrei que acaba que não é tanto o foco do escritório, acho talvez até por questão de investimento. Mas a gente também tem caso, né, de consumidor de queda de energia igual... Nossa, nós que temos assim, um caso incrível. Pois é, deles que eu lembrei, assim, você não poder contar com a energia para sobreviver, perder alimento. Esse caso aí é até interessante, né, porque ele é um caso que financeiramente... Ele assim, é comovente, ele é comovente, financeiramente ele não é viável, assim, a gente tem muito trabalho com ele. É um trabalho que já dura aí, o quê? Raquel, uns 2 anos? 2 anos. Uns 2 anos, assim, a gente cobrou um valor, né? Ok, bem simbólico. E tem 2 anos que a gente trabalha e está sempre buscando formas de chamar mais atenção para aquele caso, né? A gente fez um estudo ali das interrupções de fornecimento na época de Natal e Ano Novo. E o pessoal dessa área ele ficou 30% do tempo sem energia. Imagina você ficar 30% do seu tempo durante um período de 30 dias sem energia. No final do ano ainda. No final do ano. Todo mundo época tá festiva, em casa, época festiva. O Réveillon dele, a virada do ano desse pessoal foi sem energia. E essa é uma comunidade ali, né? São vários moradores que sofrem com isso de forma muito recorrente. E isso já chegou na ANEEL. E quando isso começou a escalar internamente, né? Foi para a parte de fiscalização. A Equatorial nos chamou, nos convidou para uma reunião, demonstrando toda boa fé para poder resolver o problema. Mas assim, não resolveu até hoje. E isso já tem o quê? Uns 8 meses, né? Dessa reunião. E agora que não estamos em período de chuva, a situação até fica mais próxima da normalidade, mas ainda não é 100%. Mas quando chegar o período de chuva, é tudo de novo. E é uma população que sofre muito com isso. E assim, a gente já levou isso escalou isso na ANEEL em todos os pontos, já está com a equipe de fiscalização. Só que recentemente a gente teve a suspensão da fiscalização da ANEEL, né? Então a gente vê que a ANEEL também fica sem braço, né, sem equipe, porque assim como as distribuidoras também, né, tem um crescimento muito grande da geração distribuída. Então, antes a ANEEL fazia fiscalização de grandes parques geradores, né, era uma demanda. Fazia fiscalização de distribuidoras. Hoje, com a geração distribuída, pensa um número de unidades que ela precisa atender ali, reclamações, dúvidas. E é o que a gente fala, tem muita gente no setor que busca ANEEL de forma preparada, que vai brigar por alguma coisa certa, muita gente que vai de forma aleatória, né? Que faz nem uma sabe lauda ali, eu quero reclamar disso, não apresenta o que tá prova. colocando e, às vezes, nem certo do direito, né? Então, tem essa questão. E o outro ponto que eu acho que você colocou a questão de atraso de obra, eu acho que a gente pode falar disso, que é um ponto muito crítico hoje no setor. Acho que o principal deles, talvez. Mas eu ainda aposto em outra bola da vez. Qual? As autuações por colocar placas e aumentar a geração sem comunicar com as distribuidoras. Isso eu acredito que agora tava demorando, para falar a verdade, né? Tava demorando. Agora começou. Essa fiscalização e aí não só mais em Minas, crítica. sabe? Porque às vezes a gente tá aqui, então foca muito nessa questão dos nossos clientes daqui, que, né, querendo ou não, a gente vê mais. Mas se a gente parar para observar, o tanto de clientes também do Nordeste que tá tendo esse tipo de questão, tanto que, voltando no ponto de contratos, hoje nos nossos contratos de locação, o nosso, se for feito ali, né, pelo locatário, a gente coloca uma cláusula falando que, olha, se ele aumentar a potência, sofrer alguma penalidade ali, porque foi irregular, ele vai se responsabilizar por qualquer dano que acarretar. Qualquer prejuízo, né? E o prejuízo disso é muito grande, né? Porque... pode afetar o consumidor, né? Que nem final. Você mandou a... Um caso que a gente pegou e mandou, né? Que era, assim, um cliente final de um consórcio recebendo uma fatura de R$ 1.500. Quando a conta dele era 500, ele tinha um desconto ali de 10%. Só que pega todo mundo que usufruiu daquela, né? Vai refaturar todo mundo que usufruiu daquela usina. Né? Então, assim, é uma displicência, um equívoco, uma ilegalidade de um proprietário
que afeta um locador de uma usina e os consumidores finais. O gestor nessa situação. Porque você, que é gestor, foi lá, ofereceu 10, 15, 20% de desconto para você explicar para o seu consumidor final que a fatura dele veio muito mais cara porque tem alguma coisa errada ali e não é responsabilidade dele. Porque a relação contratual ali é com o gestor, né? E eu acho que isso é uma coisa negativa, porque assim, vamos colocar, 4 anos atrás, a gente achava que seria muito fácil oferecer desconto de energia para todo mundo. Quem que não quer um desconto de energia? Sem investir nada. E não é fácil, né? Então, assim, não é tão simples. E eu acho que esse tipo de situação tira a credibilidade da geração compartilhada. Ela quebra, né, um elo ali que é muito importante. Porque hoje, para a gente atingir os consumidores de baixa tensão, para a geração compartilhada atingir esse objetivo, né, de democratizar ali o acesso a essas usinas, a gente precisa da confiança. Então, isso quebra. E eu acho isso muito grave. Eu acho até interessante, assim, que, claro, a gente tinha que colocar isso no contrato, mas eu acho que, assim, o dono de um consórcio, de uma associação que loca usinas, eu acho que é uma obrigação, não diria uma obrigação, mas ele, no mínimo, ele deveria fiscalizar essas usinas, porque por mais que tenha lá contratualmente previsto que o proprietário, se ele fizer uma alteração, ele vai arcar com todos os prejuízos, o dano que ele vai sofrer é muito grande, a mancha com todos aqueles consumidores, Sim. Todos vão querer uma rescisão contratual. É um risco muito grande, né? É um risco muito grande. O problema que eu vejo é que isso acontece de uma forma muito remota hoje, né? Então, assim, a gente vê empresas... Vamos colocar, empresas aqui em Minas que está fazendo uma gestão de usinas lá no Maranhão, né? Lá no Sul. E como que vai ser feita essa fiscalização? E outra coisa, eu posso fazer uma fiscalização agora, que eu estou assinando um contrato, mas e daqui 3 meses? E daqui 4 meses? Daqui 6 meses? É muito difícil, né? Então, muito às vezes, o dono da usina, né, começa a receber ali no contrato, e isso acontece no decorrer da operação mesmo, que ele começa a sentir o retorno, e ele pode empolgar, né, no sentido, não, quero mais. Ou pode achar que não está atingindo o objetivo dele para atingir e fazer aquele isso. viés também, né? Vou colocar 2 placas aqui, ninguém vai ver. E eu entrar até em outro ponto, que você mencionou aí a questão do gestor, né, fazer essa fiscalização. É o que você até chegou a falar no primeiro episódio, né? O gestor, ele tem ali uma margem muito pequena. Então, às vezes, colocar ou um funcionário ou uma plataforma, alguma coisa para ele poder acompanhar isso, sendo que, querendo ou não, a responsabilidade do dono da usina é um impacto. Inviabiliza. E aí, inviabiliza gera um impacto até em todo o setor. Porque se ele tem que aumentar um custo, a alocação diminui. A alocação vai diminuir, então tudo vai diminuir. Teoricamente, tem que ter uma boa fé ali de fazer. E já que não tem que ter contrato para se resguardar, porque a nossa função é essa. E aí, em contrapartida, tem todo um arranjo ali que torna complexa a situação, né? Sim. E voltando assim, né, para a questão do atraso de obras, seu assunto preferido, eu acho. Nossa, tornou-se, né? Eu acho que sim. Mas assim, o que eu queria que você colocasse pra gente é uma evolução, né, do judiciário em relação a isso em vários pontos, né? A gente sentiu isso na pele, né? É muito interessante, assim, né, que quando a gente fez a nossa primeira ação judicial, assim, sobre atraso de obras, né, a gente tinha toda uma preocupação. Vamos explicar o que é geração distribuída, vamos explicar o que é o parecer de acesso, vamos explicar o cujo, CCR, vamos fazer todo um... Talvez era a parte que mais demorava, né? Vamos fazer todo um embasamento inicial para depois entrar nos fatos, né? A gente até uma quebra de paradigma, porque normalmente a ação vamos direto para os fatos. Então, a gente já tinha essa preocupação de explicar o setor, porque foge ao conhecimento do magistrado. A gente também não pode imaginar que o magistrado vai saber tudo de todas as áreas, né? Não, e foi quase uma tese de uma pós-graduação, né? Foi quase uma tese. E a gente sentia uma dificuldade extrema de compreensão e entender o prejuízo, né? Pra gente é bem óbvio. Olha, uma pessoa construiu uma usina e está impedido de utilizar uma usina. É óbvio que ele teve prejuízo, né? Mas não, é lucro cessante, não pode ser hipotético. Então, tem teses, tinha um desconhecimento judiciário, e o que a gente vê ultimamente é um amadurecimento bem rápido nesse sentido, né? A gente está vendo recorrentes decisões no Tribunal de Justiça, já em segunda instância, de que o atraso de obras por si só gera
indenização por lucros cessantes, ponto final. Exato. Então, assim, a gente vê que a gente não precisa nem mais mensurar, assim, não que não precisa, o ideal é que a gente mensure, presente, mas a gente está vendo muitas decisões no sentido, não teve como mensurar porque não houve nem a conexão. Então, Quando assim, conectar... a gente está tendo que entrar com uma ação como liminar, pedindo a conexão, uma ação de obrigação de fazer, pedindo uma conexão de forma liminar e pedindo a indenização. Então, sim, e a gente está tendo muita decisão favorável nesse sentido. Sim, é indenizável, como não houve conexão, não tem como mensurar, vamos deixar esse quanto indenizatório para ser decidido em sede de liquidação de sentença. Né? Então, isso para a gente, assim, né, ufa, finalmente a gente chegou num estado que ficou claro para todo mundo que o atraso de obras, que não justificado, e 90% das vezes não é justificado, né, ele vai gerar, sim, uma indenização. Né? E eu tive um caso recentemente de atraso de obras que eu achei muito interessante pelo seguinte, o parecer de acesso, os contratos determinavam um prazo para dezembro de 24. E aí virou março de 25, virou julho de 25. E agora esse prazo era um problema de servidão que estava embargando ali. E aí essa servidão foi resolvida pelo próprio dono da usina. Né? O investidor foi lá, fez um acordo, achou a solução, fez um pagamento, um investimento para desembaraçar e a obra seguir. E aí chegou num ponto que começou a surgir outros embargos, né? Mais profundos. Teve um contato com a distribuidora para perguntar se era só esse imbróglio, se tinha alguma coisa além. Ela falou que não, que era só esse procedimento. Isso. E o que eu vejo nesse caso? Que esse imbróglio, ele é antigo. E ele só apareceu agora. E assim, como que a distribuidora, de uma forma... Assim, ou uma desorganização interna muito grande, ou uma articulação muito bem feita... Fico com a segunda vertente. Fica... Conduzindo, né? Conduzindo a situação. E aí, a gente fica postergando o momento de judicializar, porque é sempre daqui a pouco. É sempre 2 meses. E convence, tá quase. Né? Tá quase. Eu acho que a gente entrou um pouco no método desse no episódio passado, que é a distribuidora, ela não tem interesse, nem deveria, de produzir próprio quanto ela mesma, né? Não. Obviamente, ela tem um dever legal ali. Ela tem um dever legal de apresentar as informações dela. Mas que ela ninguém pisa em produz ovos. prova contra si, né? E aí, o que a gente vê? No início, ela atrasava, olha, eu vou atrasar só por um ano e meio. Ela falava, olha, vai estar atrasado daqui 1 ano e meio, a gente vai concluir. Só que ela percebeu que estava começando a gerar muito processo de indenização. Então, ela mudou a estratégia. A estratégia dela agora é simples, eu vou postergar só 2 em 2 meses, 2 em 2 meses. Então, não quer dizer que ela não saiba o prazo correto. E a gente já teve um caso no escritório que foi muito interessante. A gente foi fazer esse processo de acompanhamento de atraso de obras e a gente fez 2 processos administrativos, um perante a distribuidora e um perante a ANEEL. E a gente teve uma previsão 2 meses para frente na distribuidora e na ANEEL. A distribuidora apresentou um prazo para a ANEEL de 1 ano e meio para frente. Né? E o cliente, assim, a gente ainda tem essa sensação do cliente que ele tem um receio de prejudicar a relação com a distribuidora, algo que não vai acontecer até por um princípio de isonomia, né, que a distribuidora tem que ter com todos os consumidores dali. Né? E aí a gente fica naquela, vamos esperar 2 meses, assim, o meu ponto de vista é assim, vamos analisar o caso, mas em ampla maioria das vezes, liminar, pedindo a conexão. O que não quer dizer que vai ser deferido. Né? Eu vejo vários clientes falando, mas se eu judicializar, você acha que vai piorar a situação? E assim, eu vejo que é um receio muito grande, não sei, né? Recorrentemente a gente se depara com essa preocupação do cliente, né? E eu posso até estar enganada em outros casos, assim, mas eu não sinto essa resistência, né? Porque hoje a gente tem, assim, vários processos contra a distribuidora em questão de atraso de obra e tudo. E assim, quando a gente chega, tô precisando de... Não muda a relação, né? Não tem um boicote porque você judicializou contra eles. Até porque as pessoas devem imaginar, né? Eu tenho essa sensação de que o agente que tá tratando com você, ele vai sentar lá no processo. E não é isso, é tudo muito bem setorizado. E muitas vezes tem uma situação que está judicializada, a gente relacionamento nem sabe. Né? Muitas vezes é um escritório terceirizado, ele nem sabe quem judicializou, quem não judicializou, isso não chega. Porque uma distribuidora é uma empresa muito grande, muito complexa, né? E os setores ali são muito bem definidos. Então, e nem sempre comunicam bem um com o outro. Aliás, não comunicam, né? Deveriam comunicar mais. Aliás, sabemos que não. É verdade.
Mas eu acho que é isso, né? Esse amadurecimento do judiciário favoreceu muito, sim. Acho que as próprias distribuidoras estão tendo um pouco mais de atenção com o cliente, de pelo menos apresentar um pouco de informação, né? Não deixar o cliente solto, porque eu acho que assim, o que mais impulsiona o cliente é assim, olha, eu não consigo resposta da distribuidora. Pelo menos nos últimos 3 meses eu senti uma melhora de retorno, assim, não que seja significativa, porque infelizmente é muito difícil, mas até hoje eu fiz uma reunião e o cliente depois me chamou ali no WhatsApp para poder falar, nossa, hoje a reunião foi muito boa, a gente foi muito atenciosa, como as coisas mudaram, né? Eu falei... E mesmo com a ausência do peso ali que a gente tem da agência, né? Então, assim, mesmo a ANEEL recolhendo as garras, a gente consegue ter, né? Isso vai muito de... E eu acho que isso vai muito também até da forma que as coisas são conduzidas. Um ponto que eu acho que de destaque do escritório, assim, é justamente essas tratativas, porque a gente tá ali fazendo o nosso trabalho e a gente precisa disso. Mas aí a gente tenta, agenda, conversa, expõe ali o nosso lado, o lado do cliente, né? E assim, sempre de forma respeitosa, tentando conduzir, tentando manter um contato ativo, até demonstrando que o nosso contato ativo, ele é benéfico até para você, que vai ter menos retrabalho. Porque depois de 2 meses você ter que ler todo o histórico e resolver um problema, para mim é muito pior. Eu entraria até em outro ponto, Aninha, formalização, né? A gente sabe o que a gente deve formalizar e quando a gente deve formalizar. Né? Eu posso até dar um exemplo aqui de atraso de obras, né? Na verdade envolve outro tema também, GD1, GD2, mas é uma questão assim, a distribuidora perdeu o prazo e o cliente ele tinha um prazo para conectar a usina para garantir o enquadramento dele em GD1. Né? E aí o que aconteceu? Ele concluiu a obra dele dentro do prazo, pediu a vistoria, a distribuidora negou aquela vistoria, falando, olha, eu só faço a vistoria depois que eu concluo as minhas obras. Ele não reclamou, a CEMIG, a distribuidora... Sem problemas. Sem problemas. Conectou depois do prazo dela, fez uma vistoria automática, já tinha encerrado o prazo dele, indeferiu a vistoria por causa de um problema na usina e foi enquadrado como GD2. Então, assim, claro, a gente tem margem aí, mas ela é menor. Né? Porque de fato não teve a vistoria. Então a gente vai questionar ali um deferimento da vistoria por parte da distribuidora que ela deveria ter feito, para ele ter tempo hábil para fazer as correções, e ele tinha. Então, assim, mas quando a gente faz esse acompanhamento, a gente tem toda essa preocupação já muito bem desenhada. Então a gente sabe onde ir, onde bater, onde formalizar. E até quando a gente vê que é uma usina que ela tem prazo para conectar, para ela ser enquadrada como GD1, o que a gente sempre orienta, né? Fazer a vistoria preliminar. Isso. Mesmo que não tenha uma vinculação, né? Mas, assim, tem cliente que fica, né? A distribuidora jogando daqui 2 meses, daqui 2 meses. Então, vamos fazer a vistoria preliminar a cada 2 meses. Faça. Desgasta, sabe? O custo de uma vistoria preliminar é muito baixo. R$79, eu acho. Não é nem R$100 ou alguma coisa assim. Vale a pena você fazer, porque vai um vistoriador e você também vai fazendo, querendo ou não, provas em relação a isso, num eventual enquadramento de GD2, né? Durante 1 ano de atraso, eu tive todas as aprovações. Na hora que vai fazer a vistoria final, o vistoriador encontrou ali, né, algumas coisas. Então, ou foi um erro de vistoria, ou foi um evento fortuito posterior. Então a gente tem margem para brigar. Exatamente, mas quando não tem esse acompanhamento, a chance, né, de ainda passar por um problema de atraso de obra e no final ainda ter uma vistoria reprovada por qualquer coisa... Acontece, né? Usina isso... parada há muito tempo, desparafusa alguma coisa, muda alguma coisa, né? E assim, é triste, né? Porque a gente vê muitas vezes, assim, que o cliente, ele se ateve ao prazo. Então, assim, o prazo dele era... Correu com a obra, né? O prazo dele era janeiro, outubro do ano passado, estava pronta a usina. Ele pede vistoria, não tem. Aí a CEMIG atrasa 6 meses para fazer a obra dele, faz uma... Aí ele, mas eu fiz essa usina em outubro. E aí? E a gente tem muito cliente com essa dor, infelizmente. Esse é um ponto, assim, é questão de informação, de assessoria, de buscar informação com quem tem essa informação. Né? E é importante, e muita gente, às vezes, subestima esse tipo de problema, esse tipo de tratativa, né? E assim, eu acho que o que é mais importante é a gente conseguir colocar tudo dentro de uma linha do tempo. Isso, e pegando todos os marcos para entender o que pode ser considerado suspensão, o que não pode. Porque esses entendimentos mudaram também, né? A gente veio com a Lei 14.300 e a Lei 14.300, ela determinou o seguinte...
que qualquer pendência da distribuidora suspende o prazo, né? E aí, as próprias distribuidoras entendiam que o período de obra não contava o prazo, que seria após a conclusão da obra delas, que seria contado, porque isso seria uma pendência da distribuidora. Esse era o texto da lei, né, que gerou ali algumas interpretações e isso foi trabalhado, isso foi formalizado, né? Era o texto que era atendido e 1 ano depois veio uma resolução normativa que falou que a suspensão somente ocorre após pedido de vistoria, que você tem que concluir sua obra independente da obra da distribuidora. E essa mudança de entendimento foi muito abrupta. E isso levou uma corrida contra o tempo ali, né? De alguns ajustes, de algumas situações. E muita gente perdeu o prazo desconhecendo essa alteração de entendimento. Então, a gente tem muito cliente de microgeração, principalmente, que o prazo é menor, que ele seguia o entendimento inicial. E ele foi prejudicado por isso. Então, assim, é um setor, quando a gente fala do dinamismo do setor e das mudanças regulatórias, não é só para eventos futuros. É de eventos presentes. Então, muitas vezes, e às vezes até passado, né? Então... E é engraçado você ter colocado isso, porque muito cliente falou, olha, eu tenho um parecer jurídico de que essa é a contagem do prazo. E a gente fala, tudo bem, você não vai conseguir aplicar esse parecer jurídico em nenhuma concessionária e nem na ANEEL. Então, você vai ter que tentar colocar esse parecer jurídico no tribunal, no judiciário. Né? E aí, você já vai para o judiciário com parecer desfavorável da própria agência, né? Então... e aí entra também num boom de judicialização do setor, né? Que não é benéfico para ninguém, setor nenhum, né? A gente só afasta a questão da atratividade, né? Mas, assim, tem situações que realmente não tem como. A gente tem que recorrer ao judiciário e acaba que leva a isso, né? Eu achei interessante você falar da suspensão, porque a gente também tem muito cliente que vem conversar com a gente e a gente por óbvio, a gente não vai se ater só ao que o cliente pediu, né? A gente vai analisar o processo como um todo. Ele está falando, olha, teve aqui um problema de fornecimento. E a gente vai pegar o processo dele todo e vai ver. Não, mas teve atraso de obra, não teve. E às vezes a gente se depara com a suspensão de prazo. Não, teve uma suspensão de prazo aqui que foi culpa minha. Né? Um documento de pendência do consumidor que suspendeu o prazo. A gente fala, mas será? Vamos analisar isso, né? Porque a suspensão de prazo, ela demanda assim, uma pendência do cliente, só pode suspender o prazo se ela inviabilizar que a obra continue. Sim. E o que a distribuidora faz é usar isso como uma carta coringa. Sempre que tem uma pendência do consumidor e ela está com a obra atrasada, ela suspende e sem explicar. Sendo que a resolução ela deixa bem claro as hipóteses de suspensão e o procedimento que deve ser adotado em caso de suspensão. Né? Então, essa suspensão ela tem que ser precedida de uma comunicação fundamentada, explicando por que isso suspende a obra e com a documentação que comprove aquilo. O consumidor ele precisa saber por que aquela pendência inviabiliza o prosseguimento da obra. E normalmente a carta da distribuidora é apenas suspenso por responsabilidade do cliente. Aí você vai ver, é um projeto de cabine e ela suspendeu a obra de alta tensão vinculante de outra usina. Exatamente. E assim, a gente já conseguiu reverter isso no judiciário. A gente já conseguiu pegar perícia, mostrar na perícia, explicar assim, perito, eu preciso que você olhe isso, ela está alegando suspensão aqui, isso não é caso de suspensão. A vistoria do padrão de entrada, ela corre paralela com a construção da obra, então vamos verificar, e a perícia constatou, não tem prazo, e esse atraso todo é imputável para a própria distribuidora. Entendi. Meninos, muito bom, muito obrigada pela participação de vocês. Eu espero contar com vocês em outros episódios, tá? Porque eu acho que trazer essa discussão, né? O nosso dia a dia no setor aqui, eu acho que ajuda outros advogados que estão querendo trabalhar no setor ou que passam por isso. Isso eu acho que leva, né? Um conhecimento também para investidores, para gestores. E o objetivo aqui é trazer essas discussões mesmo, esse dia a dia, trazer outros convidados. Experiências. Contribuir com o setor. Isso, trazer essa troca. E eu acho que esse bate-papo fluido que a gente tem no nosso dia a dia, trazer isso para cá, fica mais gostoso, mais leve. Obrigada pela oportunidade e com certeza acho que a gente vai estar aqui de volta outras vezes. Com certeza. Obrigado, Raquel. Foi um prazer. Obrigado, Ana. Acho que isso aqui é o nosso dia a dia, né? E trazer essa discussão num cenário mais descontraído fica um pouco mais agradável. Né? Com certeza.